Para a gente poder usar a lei de Gauss e determinar a intensidade do campo elétrico, a gente precisa saber primeiro da orientação do campo elétrico gerado por uma ou um conjunto de cargas. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. A gente consegue fazer isso apenas para três casos particulares, e que depois a gente vai poder expandir para casos mais complexos. E esses casos são o da carga pontual, o de cargas distribuídas numa reta infinita, com uma distribuição linear lambda uniforme, e de cargas distribuídas num plano, com uma distribuição superficial sigma uniforme. E a gente consegue saber da orientação a partir apenas de uma afirmação, que quantidades escalares, que são as nossas cargas, elas geram um campo vetorial, que é o nosso campo elétrico. E dá para fazer tudo sem usar a lei de Coulomb. Portanto, vamos esquecer o que sabemos do campo elétrico gerado por cargas e determinar a orientação para esses três casos usando apenas o nosso raciocínio lógico. A gente vai conseguir também outras informações que vão ser muito úteis nos próximos vídeos. Portanto, vamos esquecer a lei de Coulomb e vamos trabalhar nesses três casos. Vamos pegar uma carga pontual e ver qual a orientação do seu campo elétrico. A gente sabe pela lei de Coulomb qual a sua orientação e sua intensidade, mas aqui a gente vai supor desconhecer por completo essa lei. E é só a orientação que a gente quer, saber para onde que ela aponta. A intensidade do campo é outro papo e a gente vai ver isso em outro vídeo. Então vamos usar coordenadas esféricas com a carga na origem. A gente tem os vetores da base, que são o ER ao longo do R, o Eθ ao longo de θ e o Eφ ao longo de φ. Como a gente não sabe para onde esse campo está apontando, vamos escrever nessa forma geral com ER, Eθ e Eφ. E vamos ver qual ou quais desses componentes realmente existem. E dessa forma a gente vai saber qual então é a orientação do campo. Vamos fazer essa verificação em ordem inversa. Em coordenadas esféricas a ordem é R, θ, φ, mas a gente vai ver aqui primeiro se existe o Eφ e depois o Eθ e finalmente o ER. Uma coisa que a gente sabe por mera lógica é que em pontos equidistantes a intensidade é a mesma, é uma constante. Ou seja, a uma distância de 1 metro da carga de um lado ou de outro, ou qualquer outro lado, vai ter sempre a mesma intensidade. E esses pontos equidistantes vão formar uma esfera concêntrica à carga, desse jeito aqui. Então vamos ver como são esses vetores componentes, o vetor em φ, em θ e em r. Para fazer isso, vamos ver isso numa distância fixa da carga, ou seja, sobre uma esfera. O vetor φ é algo desse tipo. No plano xy, num ponto aqui, temos o vetor Eφ desse jeito, com φ variando de 0 a 2π. No outro ponto assim, em outro ponto ficaria desse jeito e assim por diante. E a mesma coisa lá embaixo. E todos os vetores têm o mesmo módulo e, portanto, o mesmo tamanho aqui no desenho. O componente em θ, com θ variando de 0 a π, tem essa aparência. E o radial é desse jeito, ao longo da reta que sai da origem em direção ao ponto. Vamos ver então se eles existem ou não. A gente tem um ponto, e um ponto tem infinito eixos de simetria passando por ele. Portanto, vendo de qualquer ângulo, eu devo ver exatamente o mesmo cenário de vetores. Aqui para mostrar, a carga pontual ficou um pouquinho maior, apenas para visualizar. Mas na realidade ela é um ponto, ela tem tamanho 0. O vetor em φ seria algo desse tipo aqui. Isso a uma mesma distância da carga. Todos os vetores com o mesmo tamanho. A figura geométrica e as linhas são apenas referências visuais. Considere apenas os vetores. Mudando de posição, e é claro, em cada posição a gente vai ter um cenário diferente. Isso quer dizer que esse componente em φ ele não existe. Vejamos o θ. Em θ os vetores seriam assim. De novo, mudando de posição, veja que muda tudo. A mesma coisa que aconteceu com o φ. Em cada posição, a gente tem um cenário diferente. Portanto, esse componente em θ também não existe. E, finalmente, o radial. Os vetores radiais seriam assim. Todos os vetores aqui sobre uma esfera imaginária e apontando para fora.
Veja que agora as coisas são diferentes das anteriores. Mudando de posição, eu vejo sempre o mesmo cenário. Eu posso passear no espaço que esse cenário vai se manter. Bom, isso quer dizer que esse componente radial realmente existe. Portanto, o campo elétrico de uma carga pontual é puramente radial. É claro que a gente sabia disso da lei de Coulomb, mas veja que não foi preciso usar essa lei para a gente chegar a essa conclusão. E lembrando mais uma coisa aqui, embora a gente não saiba da fórmula da intensidade, é claro que esse campo vai ter a mesma intensidade em pontos equidistantes da carga. Então, esses pontos formam uma esfera concêntrica à carga. Vamos pegar uma distribuição linear de cargas lambda, sendo esse lambda uniforme, e ver qual a orientação do campo elétrico que ela pode gerar. Vamos supor desconhecer por completo a lei de Coulomb. Vamos usar coordenadas cilíndricas, onde um ponto é dado pelas coordenadas r, θ, z, e colocar a distribuição sobre o eixo z. Então, no eixo z, um fio infinito com uma densidade linear lambda uniforme. Os vetores da base são o ER ao longo do R, o Eθ ao longo do θ e o EZ ao longo do Z. O campo que essa distribuição produz, que a gente não sabe como é, então vamos deixar escrito de uma forma bem geral, desse jeito aqui. E vamos ver qual ou quais desses termos realmente existem. E fazendo isso, a gente vai saber da orientação do campo da distribuição. A gente vai fazer isso em ordem inversa. Em vez de R, θ, Z, vamos ver primeiro o vetor em Z, se ele existe ou não, e repetir para o Eθ e para o ER. Bom, para início de conversa, a gente sabe que, por mera lógica, que em todos os pontos equidistantes, a intensidade do campo deve ser a mesma. E esses pontos equidistantes vão formar uma superfície cilíndrica coaxial ao fio. Então, nesse desenho, todas as extremidades indo para o infinito, desse jeito, e sendo então o E escalar, que é o módulo do vetor ou a intensidade do campo, o mesmo em todos os pontos desse cilindro. Vamos primeiro ver como são esses componentes ao longo de R, θ e Z. A gente vai ver isso numa seção transversal do cilindro, que é uma circunferência. O vetor axial, o escalar EZ, unitário EZ. Em um ponto ele seria assim. Em outro ponto lá no fundo, a gente teria a mesma magnitude e a mesma orientação. E da mesma forma em outros pontos. Todos esses vetores têm um módulo EZ, o mesmo módulo e, portanto, o mesmo tamanho no desenho. E isso aqui se repete em outras posições axiais, como aqui. O componente azimutal, que é em θ, seria algo desse jeito nesses mesmos pontos, e repetindo para planos paralelos ou em outras posições axiais. E o radial, desse jeito, e que também repete ao longo do eixo Z. Então vamos ver se eles existem ou não. Para ver isso, vamos colocar um observador sobre o fio. Aqui tem duas figuras geométricas apenas para a gente usar como referência. Se ele observar em direção a um objeto e depois virar e observar na direção oposta, ele deve ver exatamente a mesma coisa. E isso acontece porque a distribuição é infinita, com cargas que são escalares e, portanto, não tem nada que obrigue a ter uma orientação preferencial. Dando um giro, essa linha que aparece aí é apenas como referência. Então, ele deve ver exatamente o mesmo arranjo de vetores. O componente axial seria algo desse tipo. Todos os vetores nos diversos pontos equidistantes ao fio e, portanto, com o mesmo tamanho e a mesma orientação. Aqui os vetores estão vindo em direção ao observador. Quando ele dá um giro, veja que os vetores estão em sentido oposto. Ele deveria ver exatamente o mesmo cenário pelos dois lados. E como isso não acontece, isso quer dizer que esse componente axial não existe. Agora, o azimutal em θ seria algo como isso aqui. Observando por esse ângulo, todos estão em sentido anti-horário. Dando um giro, veja que ficaram no sentido horário. Ou seja, eu vejo de novo um arranjo diferente quando eu viro de um lado para o outro. Portanto, esse componente azimutal também não existe. E, finalmente, a gente tem o radial. Aqui os vetores estão desenhados sobre um círculo apenas para a gente ter uma orientação. Todos esses vetores estão ao longo da reta que sai do fio em direção ao ponto, e essa reta é perpendicular ao fio.
Então, dando um giro, veja, a gente vê exatamente a mesma coisa. E volta para confirmar e a gente vê exatamente o mesmo arranjo de vetores. Isso quer dizer que esse componente existe. Então, para uma distribuição linear de carga sobre o eixo, o componente radial é o único que pode existir. E a intensidade é a mesma em cilindros coaxiais da distribuição. Em corte, a gente teria um desenho como isso aqui, sendo que tanto o fio quanto o cilindro, ambos são infinitos. E o campo tem a mesma intensidade em pontos diametralmente opostos, com a orientação dos vetores espelhada em relação à distribuição. Vamos pegar uma distribuição plana e infinita de cargas com uma densidade superficial de carga sigma, sendo esse sigma uma constante. Queremos saber qual a orientação do seu campo elétrico sem ter nenhum conhecimento prévio do campo elétrico gerado por cargas pontuais. As cargas estão no plano XY, como se vê na figura, e o eixo Z é perpendicular a esse plano. Como a gente não sabe como é esse campo elétrico, vamos escrever de um modo geral com os três componentes em x, y e z. Os componentes em x e y são os componentes paralelos ao plano e o componente em z é o perpendicular. Para simplificar, vamos juntar os dois em x e em y, escrevendo assim: E paralelo igual à soma do vetor em x mais o vetor em y. E o perpendicular que está em z, escrever como vetor E perpendicular. Então, o campo resultante é a soma do vetor paralelo e o vetor perpendicular ao plano. A gente pode analisar separadamente, ver se existe o E paralelo e depois ver se existe o E perpendicular. Se existirem esses dois, como o campo resultante é a soma, o vetor campo vai ser oblíquo em relação ao plano. Para ver se é assim mesmo, vamos fazer uma análise. A gente vai fazer uma análise supondo de antemão desconhecermos por completo a lei de Coulomb. E vamos ver o que a gente pode falar a respeito desse campo vetorial usando apenas o nosso raciocínio lógico. Bom, de cara o que a gente tem é que a intensidade do campo ela deve ser a mesma em todos os pontos equidistantes ao plano. E isso acontece porque o nosso plano é infinito, ele não tem bordas. Se fosse finito, a gente teria alguma alteração no campo próximo a essas bordas. Esses pontos equidistantes formam naturalmente um plano. Portanto, a intensidade do E, ou o módulo do vetor E, ou o tamanho do vetor E no desenho, é o mesmo em todos os pontos de qualquer plano paralelo ao plano de cargas. Tendo isso, vamos ver se os componentes E paralelo e E perpendicular realmente existem ou não. E para ver isso, vamos fazer assim. A gente tem aqui um tablado sobre o plano infinito de cargas, que não aparece na imagem. Nesse tablado tem uma pessoa no centro e algumas figuras geométricas apenas para a gente usar como referência. Se não existir nada no espaço, então, quando o observador olha ao seu redor, naturalmente ele não vê nada. Mas se existir alguma coisa nesse espaço, ele vai ter que ver exatamente a mesma coisa sobre todos os ângulos que ele observe. Vamos começar com um vetor paralelo ao plano. Seria algo desse tipo aqui. Aqui todos os vetores têm o mesmo tamanho e estão num plano paralelo ao plano de cargas. Agora o observador dá um giro olhando ao seu redor. Dá para ver que em cada posição ele observa uma paisagem diferente. Ora os vetores estão vindo em sua direção, ora estão indo em direção oposta, ora está para a esquerda, ora para a direita. E isso não deveria acontecer. Eu não posso ter uma orientação específica para os vetores paralelos ao plano de cargas, pois esse plano é infinito. E por ser infinito, ele não tem uma posição específica para que eu possa, de modo análogo, dar uma orientação específica para os vetores que ele vai gerar. Então, esse componente E paralelo não existe. Ele não pode existir. Bom, sobrou o perpendicular. Vamos ver se ele existe. Se existir um campo vetorial perpendicular ao plano, ele seria algo desse tipo aqui. Olhando por toda a volta, agora eu vejo exatamente a mesma coisa, a mesma configuração dos vetores. Mesmo mudando de posição, eu vou ver os vetores apontando na mesma direção. Então, esse componente perpendicular, ele existe. E tem mais uma coisa, eu tenho exatamente o mesmo cenário do outro lado do plano.
Esse plano não tem um lado preferencial, então a gente deve ter sempre a mesma coisa, independente da face que nos encontremos. Então, esse plano de cargas é também um plano de simetria. A 1 metro dele, eu vou ter exatamente a mesma intensidade nos dois lados e a orientação do campo vai estar espelhada em relação ao plano. Então, para o plano infinito de cargas, nós temos isso. Vimos que a orientação do campo é perpendicular ao plano de cargas e que temos simetria em relação a esse plano. Ou seja, a imagem que a gente vê de um lado é espelhada do outro lado. Embora a gente não tenha calculado a intensidade do campo, a gente pode afirmar que a uma distância d do plano, tanto de um lado quanto do outro, esse campo tem a mesma intensidade. E que em planos paralelos ao plano de cargas, o campo tem a mesma orientação e magnitude, ou seja, ele tem o mesmo vetor E para todos os pontos. Resumo: vimos que a orientação do campo elétrico para 3 casos, sem usar a lei de Coulomb. Para carga pontual, um ponto com um tamanho zero e colocado na origem do sistema de coordenadas esféricas, vimos que o campo elétrico é apenas radial, ou seja, ao longo da reta que sai da origem em direção ao ponto. E para uma distribuição linear numa reta com espessura zero e comprimento infinito, e com uma densidade de cargas uniforme, com essa distribuição sobre o eixo z num sistema de coordenadas cilíndricas, o campo elétrico é radial. Agora, ao longo da reta que vai do eixo z, onde está a distribuição, ao ponto. Portanto, é uma reta perpendicular à distribuição. E para a distribuição plana, ou seja, num plano com espessura zero e com uma densidade de cargas uniforme sigma, colocando esse plano de carga do plano XY, o campo elétrico vai ser ao longo do Z, ou seja, ele é perpendicular à distribuição. E depois vimos que temos pontos onde a intensidade do campo elétrico é a mesma, e isso sem conhecer sua fórmula. Isso vai acontecer em todos os pontos de esferas concêntricas a uma carga, e na distribuição linear infinita vai ser sobre cilindros coaxiais à distribuição. E, finalmente, em distribuição plana, em planos paralelos e equidistantes à distribuição. É isso aí.